Outro recado importante. Eu tenho aqui nas minhas mãos, como você pode ver, o livro Esperança Além da Crise. Esse livro foi escrito pelo pastor Mark Finley. Esse é um pastor americano, um pastor adventista, que mora nos Estados Unidos, já está aposentado, jubilado, e ele escreveu esse livro ano passado com o pensamento e o conteúdo exclusivo para a pandemia, o período de pandemia. Então, quando você abre esse livro aqui, você tem 8 capítulos, só para você ter uma ideia. O capítulo número 1 fala sobre pandemias, pestes e profecias. O capítulo número 2 fala de vitória contra o medo e a preocupação e a ansiedade. O capítulo 3 fala sobre a vacina definitiva. O capítulo 4 fala sobre um poderoso equipamento de proteção. O capítulo 5 fala sobre a permanência saudável em um planeta doente. O capítulo 6, depois de tudo isso, é o título. E o capítulo 7 é Mantendo a Saúde Financeira. E o capítulo 8 é Onde Encontrar Segurança. Esse livro, ele está sendo distribuído, você sabe, totalmente grátis. Nós não cobramos absolutamente nada, é totalmente grátis. Então, você pode ajudar a distribuir, você que é adventista, e você que não é adventista, e você quer receber um livro desse, receberá de graça, porque esse livro não pode ser vendido, ele é doado. Ele faz parte de uma campanha que nós chamamos de Impacto Esperança, a campanha em favor da leitura no Brasil e na América do Sul. Ele está em português e tem também uma edição em espanhol, tá bom? Então, dia 30 desse mês, dia 30, que é o último sábado desse mês, vai ser o sábado do Impacto Esperança na América do Sul. Nós vamos distribuir 20 milhões desse livro aqui. Então vai ser um movimento maravilhoso. E você que gostaria de receber o seu livro e não sabe como, procure uma igreja adventista do sétimo dia que você achar conveniente, perto da sua casa, por exemplo. Vai até lá, você pode pedir um livro, você ganha o seu livro, e você pode pedir mais de um e usar, então, os demais para você, então, levar para os seus amigos e para os seus familiares. Combinado? Muito bom, né? São notícias maravilhosas. Deu certo, meu amor? Tudo certinho aí? Tudo certinho. Então, deixa eu pegar aqui. A minha esposa está me ajudando aqui, porque a gente fez umas mudanças de última hora, e eu estou em contato aqui com algumas pessoas, justamente para nos ajudar nesta divulgação que estamos tendo dessa live especial. Muito bem, pessoal, tudo certinho? Nós vamos fazer uma oração agora e vamos entrar no tema, tá bom? Vamos entrar no tema. Eu quero convidar você a curvar a cabeça, fechar os olhos e orar comigo. Querido Pai Celestial, louvado seja o teu santo nome, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E agora nós vamos abrir a tua palavra e estudá-la. Pedimos sabedoria, a unção do Espírito Santo, a direção dos altos céus, para que essa mensagem chegue ao coração de cada pessoa. Que o poder do Espírito Santo se manifeste na vida de cada pessoa que está conectada conosco neste momento. Amém. Eu entrego em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, falando em oração, o poder da oração, alguns minutos atrás eu conversava com um amigo que mora em Dallas, o nome dele é Alex, e ele me mandou uma foto, porque ele trabalha justamente como motorista de Uber, e ele mandou para mim uma foto impressionante. E essa foto que ele mandou estava acontecendo exatamente há uns 30 minutos atrás no aeroporto de Dallas. Eu vou mostrar no meu celular para vocês terem uma ideia dessa foto. É um muçulmano de joelhos no meio da rua. Veja, você sabe que nos Estados Unidos tem muitos muçulmanos. No Brasil também tem, mas nos Estados Unidos tem mais, e depois nos países árabes eles são maioria muçulmana. Agora veja, tem uma coisa admirável nos muçulmanos. Entre outras coisas, uma muito admirável. Você sabe que eles têm os horários das orações deles. E quando dá o horário da oração, não importa onde eles se encontram, não importa onde eles estão, ali mesmo eles põem um tapete no chão, se ajoelham ali e falam com Deus ali mesmo, faz a oração deles ali mesmo. Isso é admirável, você não acha? Não, eles andam com um tapetezinho na bolsa, na mala, e onde chegam, no horário da oração, eles param para orar. Você sabe que as pessoas têm, como ser humano, necessidade de orar. Cada ser humano tem necessidade de orar. Só que muitas pessoas não sabem orar da maneira correta. E elas fazem do jeito que aprenderam. Por exemplo,
Para as pessoas católicas, eles chamam isso de reza. Fala assim, eu vou rezar. Seria como se fosse a oração, mas é uma reza. Qual que é a diferença da reza para a oração? A reza é uma oração decorada, que alguém escreveu, você tem num papelzinho, tem no catecismo, tem no celular, e aí a pessoa decora aquela oração e ela faz sempre aquela oração. Isso seria uma reza. De acordo com a Bíblia, a oração não deve ser algo decorado. Tem que ser um diálogo com Deus. Tem que ser uma conversa com Deus. E quando você vai conversar com Deus, você abre o coração. Você fala com Ele como se fala um amigo, correto? É assim que a gente fala com Deus. E por isso, a nossa live de hoje trata da oração. Mas você sabe que todas as religiões do mundo, mesmo as religiões que não são cristãs, elas também têm lá o seu sistema de oração. Não é verdade? Só que a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, ela nos ensina como orar e nos ensina por que orar e mostra os benefícios da oração. Quando você vai para o Evangelho de João, por exemplo, no capítulo 14, a Bíblia é clara quando nos ensina a orar a Deus. Veja, a oração deve ser dirigida a Deus, o Pai. Então, toda vez que você for fazer uma oração, você começa a oração falando com Deus, com o Pai. E você termina a oração em nome de Jesus. Entendeu? Por que em nome de Jesus? Porque Jesus foi quem morreu na cruz por você e por mim. Então a oração é feita ao Pai em nome do Filho, em nome de Jesus. E o Espírito Santo, de acordo com Romanos 8:26, ele faz um trabalho importantíssimo. É como se ele fosse um intercessor na hora da oração. Quando você quer falar com Deus e muitas vezes você não consegue expressar da maneira correta aquilo que você gostaria. Então o Espírito Santo, ele traduz, ele passa para Deus o que você gostaria de falar. Então a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estão envolvidos na oração. Mas não esqueça que a gente ora ao Pai em nome do Filho, em nome de Jesus. Veja só o que a Palavra de Deus nos ensina aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Observe, Mateus, capítulo de número 6, versículo... Nós vamos começar aqui do versículo 5. Olha o que diz Mateus 6, verso 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então, o objetivo da oração não é chamar a atenção para você. O objetivo da oração não é você apresentar uma oração de tal maneira que você seja exaltado. Não. A oração deve ser uma conversa com Deus. Na verdade, a oração completa é um diálogo. É um diálogo. Quando você fala, Deus te escuta. E quando Deus fala, você escuta. Bom, você fala com Deus através da oração. E Deus fala com você através da Bíblia. Por isso que a gente deve orar a Deus e ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Porque é através da Bíblia Sagrada que Deus vai falar com você, que Deus vai responder você, que Deus vai abençoar você. Entendeu? Então aqui o texto fala assim, quando você for orar, não seja hipócrita. Você sabe que ser hipócrita é ser falso. E muitas vezes nós podemos cair nesse erro de falar um monte de coisa para Deus, quando aquilo que a gente está falando não é uma realidade e não vem do coração sincero. Por isso é importante você prestar atenção no verso 5. Orar de maneira sincera, verdadeira, e não de uma maneira hipócrita. Está claro? O verso 6, Mateus 6, verso 6, fala assim, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então aqui diz que nós temos que orar a Deus o Pai e nós podemos fazer aquela oração particular, secreta, no nosso quarto. Claro, a gente ora em público, a gente ora lá na frente na igreja, você ora numa reunião de oração, você ora numa reunião de família, você ora na abertura de um evento. Então as orações que são feitas em público não é a oração para você confessar seus pecados, para você contar coisas pessoais, coisas íntimas. A oração feita em público
tem que ser específica sobre o assunto que será tratado naquela reunião, ou naquele programa, ou naquele culto. Está bem? A oração particular é essa que o verso 6 está dizendo, que você deve entrar no seu quarto, fechar a porta e conversar com Deus. Essa oração particular é aquela que você abre o coração, é aquela que você conta seus erros, seus pecados, seus medos, sua insegurança, aquilo que te aflige, aquilo que te magoa. Então, essa oração particular, você entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com Deus e Deus te ouve. Então, cuidado, porque tem gente que vai orar publicamente e publicamente acha que deve confessar os pecados lá na frente. Não, não é aconselhável. Isso pode ser uma armadilha, inclusive, do inimigo. Está bem? Por isso que o verso 6 fala assim, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com Deus. Deus vai estar ali, ele vai te ouvir e ele vai te recompensar. Mateus 6, verso 7 fala assim, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Veja, aqui tem uma outra lição importante. Quando a gente for orar, não é para usar de vãs repetições. O que significa isso? É a reza. É você pegar uma oração que alguém fez, e aí você decora e fica repetindo aquilo ali, repetindo. Deus não precisa fazer assim, entendeu? Você pode falar com Deus falando o que vem do seu coração, de maneira bem sincera, de maneira bem verdadeira. É assim que você tem que falar com Deus, de maneira sincera, bem verdadeiro mesmo, tá bom? Outra coisa, não useis de vãs repetições, significa assim, algumas pessoas quando vão orar, elas se empolgam e acham que na oração tem que ficar repetindo uma palavra que é uma palavra bonita, uma palavra-chave. Por exemplo, a palavra aleluia. Né? É uma palavra bonita, é uma palavra bíblica, é uma palavra que tem um significado profundo. E às vezes a pessoa vai orar e ela fica repetindo aleluia, 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 aleluia. Não precisa fazer isso, entendeu? Você pode falar aleluia, mas não fique repetindo uma palavra, porque isso seria uma vã repetição. Também uma outra palavra bonita é a palavra glória. É uma palavra bíblica, é profunda, é impactante, é uma palavra fortíssima. Mas você não precisa na oração ficar assim, glória, 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 glória. Ou seja, é uma coisa que não faz sentido. A oração é uma conversa com Deus. Então converse com Deus de maneira normal, de maneira verdadeira, sincera. Quando você for orar, como diz o verso 7 aqui, você não use de vãs repetições. Outra coisa, não é a oração demorada demais que vai fazer Deus te ouvir. Tem gente que acha que tem que ficar ajoelhado 1 hora, 2 horas ali ajoelhado. É como se fosse uma penitência. Veja, não é o tempo que você fica ajoelhado, ou em pé em oração, ou de outra maneira em oração. Não é o tempo, não é o tanto que você fala que vai convencer Deus. O verso 7 fala assim, não é, veja só, a parte final do verso 7 fala assim, não é pelo seu muito falar que serão ouvidos. Ou seja, não adianta você achar que se falar muito, se você ficar ali um tempão, você vai ser ouvido porque está falando há um tempão. Não é assim que funciona. Deu para você entender? A Bíblia diz, não é assim. Então, às vezes, é melhor você falar menos, mas falar de maneira verdadeira, sincera, honesta, é o melhor. Entendeu? E o verso 8 fala assim, não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus sabe, Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes mesmo te pedir. Claro, Deus já sabe o que você precisa. Então você não precisa fazer da oração uma penitência, ficar ajoelhado em cima de milho, de tampa de garrafa. Você não precisa ir de joelho daqui até uma igreja, ou viajar um tempão a pé, carregando nas costas uma cruz, carregando nas costas um peso, tipo pagando uma determinada promessa. Não, a Bíblia não ensina assim. A gente respeita as pessoas que fazem dessa maneira. Mas eu estou aqui para explicar para você a maneira correta de orar. Você ora a Deus em nome de Jesus e o Espírito Santo te ajuda naquilo que você não consegue fazer.